posso começar esse vídeo com uma frase que talvez vá contra tudo que você espera ouvir de mim. Ser reprovado pode não significar absolutamente nada sobre quem você vai se tornar. E eu não tô falando disso para te consolar. Eu tô falando isso porque em setembro de 2025, a igreja canonizou um rapaz que foi reprovado. Isso, ele foi reprovado em latim mais de uma vez. Um estudante que o pai, um homem poderoso, dono de um jornal, embaixador, olhava e às vezes não entendia direito aquele filho. E esse rapaz, esse estudante que tropeçou nos estudos, como tantos de nós tropeçamos, hoje é São Pier Giorgio Frassati. Meu nome é Felipe Duque e hoje eu quero te apresentar esse jovem porque a história fala dele diretamente com você que já sentiu que reprovar é o fim. Frassati, ele nasceu em Turim, na Itália, em 1901, numa família muito rica e influente. E ele estudou, ele foi para as montanhas, ele viveu intensamente e aqui é o detalhe que eu quero que você grave. Ele não foi um gênio dos livros. Ele enfrentou dificuldade na escola e ele foi reprovado em latim algumas vezes. Ele teve até que mudar de colégio. Se ele tivesse vivido hoje, ele seria aquele concurseiro que olha para o resultado e pensa: será que isso aqui é para mim mesmo? E olha o que é impressionante. Apesar dos tropeços, esse rapaz, ele tinha um lema, duas palavras, que ele escreveu numa foto tirada quando ele subiu uma montanha poucos dias antes dele morrer. Verso alto, que em italiano significa rumo ao alto, para as alturas. Para ele, a vida inteira era uma escalada. E numa escalada, querido amigo, você não desiste porque você escorregou num degrau. Você não desce a montanha inteira porque você tropeçou numa pedra. Você firma o pé e continua subindo. Frassati morreu jovem, com 24 anos, de uma doença fulminante que ele pegou, ao que tudo indica, justamente visitando e cuidando dos pobres que ele ajudava escondido. E quando ele morreu, a cidade inteira parou. Apareceu uma multidão que a família rica dele nem sabia que existia. Eram os pobres que ele socorria em silêncio, sem ninguém ver. Esse era o cara. Ele foi reprovado em latim, mas ele foi aprovado naquilo de fato que pesa na eternidade. Agora deixa eu trazer isso para tua mesa de estudos, para o teu edital, para tua reprovação, que ainda dói. Primeiro, a reprovação mede uma prova. Ela não mede você. Existe uma confusão silenciosa e venenosa que a gente faz. A gente recebe o resultado e fala, pô, reprovado por muito, e traduz internamente como eu não presto, eu não sou capaz, eu sou menos que os outros. Frassati te ensina a separar duas coisas. Ele foi reprovado em latim. Isso não significa, não diz nada sobre a grandeza da alma dele. A sua nota numa prova é informação sobre uma prova num dia, sobre um conteúdo, não é uma sentença sobre o seu valor. E olha o que diz o provérbio: 7 vezes cai o justo e se levanta. 7 vezes. Quem cai e levanta é chamado de justo. O fracasso não é cair, o fracasso é ficar caído. E segundo, a alegria é uma arma. Não, é um prêmio que vem só depois da aprovação. Frassati era conhecido por ser o mais alegre, o mais disposto da turma. Ele cantava, e dizem que cantava muito mal, mas cantava assim mesmo, a plenos pulmões, porque o importante para ele era cantar. E aí você lembra daquela frase bonita: quem canta os males espanta, ou seja, ser alegre diante da tragédia, inclusive diante da tristeza, inclusive diante da incapacidade de ter sido aprovado, mas sabendo que em algum momento você se venceu. Você pode não ter vencido a prova toda, mas você venceu algumas matérias, você venceu alguns temas, e o problema é que você não reconhece. Você não tem alegria, inclusive quando você ganha, ainda que em minúscula parte, porque para você não adianta, eu não vou cantar. Cante. Cante ainda que seja escuro. Faz escuro, mas eu canto. É a frase belíssima que um amigo meu tatuou e que eu fiquei com isso na cabeça. Mas vamos falar de uma frase linda de Frassati. Aprendei a ser mais fortes na alma do que nos músculos. Veja, a gente acha que a alegria é a recompensa que vem no dia da posse. E Frassati te mostra o contrário. A alegria é o combustível que te faz aguentar a subida. O concurseiro que estuda amargurado, raivoso, sombrio, ele gasta o dobro da energia. Quem estuda com um pouco mais de leveza, com gratidão, pela chance de estudar, ele dura muito mais na estrada. E terceiro, tem que olhar para cima. Verso alto. Meu italiano é terrível. Existe uma oração ligada a ele que pede pra gente fugir da tentação, da mediocridade e da banalidade e ter coragem de aspirar às coisas mais nobres com constância. Sabe o que isso quer dizer para o concurseiro?
que você não foi feito para viver reclamando, para viver se comparando, para viver se arrastando. Você foi feito para mirar alto e subir um degrau de cada vez com tenacidade. A reprovação, ela é só um degrau onde o pé escorregou. A montanha, ela continua ali, te esperando. Então, se você foi reprovado e se essa reprovação ainda está aqui, entalada na garganta, eu queria que você fizesse uma coisa hoje. Pegue esse resultado, pegue essa dor e em vez de transformar isso numa prova de que você não serve, transforma num degrau. Frassati subia montanhas de verdade, com um terço na mão e nunca deixou um tropeço definir quem ele era. Ele definiu a si mesmo por para onde ele olhava, para o alto. Você é muito mais do que sua última nota. Você é uma alma em escalada. Então levanta, firma o pé e verso alto, rumo ao alto. Se esse vídeo te tocou, compartilha com aquele concurseiro que acabou de ser reprovado e tá achando que acabou. Não acabou não, tá só começando a sua subida. Comenta aqui embaixo quantas vezes você já caiu e levantou. Fica com Deus, um grande abraço.